estão vivos. Eu tava contando pra eles, John, a história aqui dessas casas e o fim trágico de cada pessoa, né? Que eu fiz essas casas em homenagem. A Lu ali, por exemplo, a Lu que não está mais entre nós, o Burt Geraldo, o Schneider, a Mas, Paulinha, o J. Léo, todos não estão mais entre nós e eu vou contar a história aqui. Muito bem. Essa aqui foi uma área que eu construí para o meu amigo Burt Geraldo, que já faleceu. Ele era... Ele gostava de avião. Ele estava fazendo aulas, né, de pilotagem na vida real mesmo. E infelizmente ele sofreu um acidente não pilotando, mas sendo... Acho que é copiloto, né, o nome de quem ajuda o piloto. Sim. Mas não era avião Boeing, era um avião desses pequeno porte, certo? Tipo, não era um avião de levar gente, né? Era, mas de poucas pessoas, né? Infelizmente. Um jatinho particular, mais ou menos. Isso, exatamente. Aqui era a Lu. Aqui era a Lu. Ela teve um surto psicótico. Depois de algum tempo, ela na verdade, ela cortou alguém com uma faca, que ela brincava que era faca de guinso, não sei se vocês já ouviram falar. E ela acidentalmente, mas há controvérsias que ela realmente foi para machucar a pessoa e a pessoa infelizmente morreu. Ela ficou detida e depois também veio a falecer. Aqui temos a área, uma das áreas mais tristes, que é essa aqui da Gunstock. Vocês já ouviram falar em Schneider do VRChat? Schneider sim, VRChat não, eu acho. Schneider, ele foi o inventor dessa Gunstock aí, que é um adaptador para colocar os controles do VR. Pra quem não consegue andar direito? Não, para jogar jogo de tiro mesmo. Ele sempre foi um grande fã dos jogos de tiro. E resolveu, né, ele é tão vidrado em jogos de tiro que ele inventou isso daí para ficar cada vez mais realista, o tiroteio no VR. Até que certo dia ele resolveu mesmo pegar uma arma e tentar fazer uma loucura. Foi uma morte bem estúpida, porque ele mirou numa área uma área circular de metal, então ele foi atirar, a bala ricocheteou. Nossa! E aí ele faleceu, infelizmente. Aqui temos a casa da Paulinha. Caralho! A casa da Paulinha, quando eu conheci a Paulinha, ela era conhecida por ser uma grande gamer e sonista, né? O pessoal chama de quem gosta da Sony em excesso de sonista. Ela tinha o PlayStation, né, 4 e o PSP, que eu até botei lá em cima. Tá PSP. vendo? É um PSP. Lá, se você reparar, eu botei Woodline, né? Woodline é uma brincadeira com uma conversão praticamente literal de Paulinha, né? Pau, madeira, wood e linha, line, né? Wood Line House, casa da Paulinha. Ela foi uma louca, né? Porque ela defendia tanto a Sony, mas defendia tanto a Sony que ela simplesmente ficou louca de tanto jogar. Teve uns espasmos, né? Ficou vidrada, não saía de frente do videogame. Desculpem. E ela teve uns espasmos e não está mais aqui entre nós, infelizmente. Vamos ver agora. Aqui esse robô não é casa de ninguém. Eu botei só em homenagem ao que eu gosto, que é o Tokusatsu Jaspion. Aqui nós temos a casa do Dr. A casa não, né? De certa forma assim, do Dr. Who, a TARDIS. Aí quem morava foi um dos que me ajudaram na construção dessa ilha, foi o J. Léo. Ele é um grande arquiteto do VR.
e também veio a falecer, né? Porque por uma coisa muito idiota. Ele foi ajudar um rapaz a construir o mundo e o rapaz ficou o tempo inteiro pedindo para ele alterar. Ele ficou horas e horas mexendo na ilha, assim, coisa de virar, sabe? Noite, tomando Red Bull, e infelizmente também não aguentou. É muito triste, né? Porque ele me ajudou muito aqui. Então, assim, agora a ilha ela é meio abandonada, porque ele conseguiu colocar coisas que eu não conseguia, como aqueles helicópteros lá embaixo, enfim. Mas infelizmente faleceu, mas está aí uma homenagem a ele, que é essa TARDIS, né? Ele chegou a brincar nessa TARDIS aí, né? Antes ela voava, né? Mas agora ela não funciona mais porque eu não consigo alterar isso. Pessoal, seguinte. Pessoal, com licença. Bom, essa daqui é a casa de Akemi Ozahata. E ela é oriental, né? Ela é oriental, porém morava aqui no Brasil. A morte dela foi um pouquinho menos, não sei se eu posso dizer trágica, mas foi uma morte pesada, porque então na época ela estava ficando tão rica que aí eu botei aquela galinha de ouro lá, né, brincando, né, com ela, com esse fato dela ter muito dinheiro. E até que um dia ela mandou uma foto do pé para um cara, o cara se apaixonou e deu uma de stalker, foi atrás dela, e ela negando o cara se apaixonou, ela não correspondeu e o cara a assassinou friamente, infelizmente. Por último, temos o MAC, né, que é o Museu de Niterói, mas que eu fiz como se fosse a casa do meu amigo Fred, que ele sempre usava um avatar de ET. O aqui famoso no ET. VRChat. Exatamente. Infelizmente também não está entre nós. Queria eu que ele tivesse ido para Marte, mas ele foi para um plano diferente. Ele era um obcecado por ufologia, completamente louco por ufologia, né? Ele foi abduzido. Ele leu muito sobre a história das máscaras de chumbo, não sei se vocês conhecem. Vocês conheceram essa história? E por acaso, né, coincidentemente foi também em Niterói. É o que eu falo, são muitas coincidências. As máscaras de chumbo é um grande mistério até hoje, depois vocês procurem no YouTube. Ele inventou de fazer a mesma coisa que os caras lá acho que é da década de 80, não sei, que ele cismou que realmente existiam seres extraterrenos, foi pro alto do morro lá, botou umas máscaras de chumbo e uma galerinha que morava lá nas comunidades achou, né, ele lá desfalecido, e até hoje ninguém entende a causa, sabe que ele tava com uma máscara de chumbo igual no caso dos anos 80 lá. Provavelmente foi alguma descarga elétrica, mas é bem inconclusivo tudo. Todas essas casas têm aí uma história, né? Espero que vocês tenham uma história, né? Não vou dizer gostado. Tô gravando porque todos os visitantes de Metaland eu gosto de contar um pouco da história, né? E é isso, o John é um que tá vivo, né? Finalmente a coincidência não se realizou, mas também poucos sobreviventes. Mas porque eu não fiz casa pra ele, talvez seja isso. Vivo. Não, vai continuar porque eu parei de fazer as construções em homenagem aqui aos meus amigos VR. Talvez seja isso a grande causa. Se ele tivesse feito um em homenagem a mim, provavelmente eu não estaria mais aqui também. Exatamente. Eu fico em dúvida se isso é coincidência. Enfim, eu prefiro nem fazer mais. Por isso que a ilha é um pouco abandonada. Que em homenagem ainda falta. Falecidos. Na verdade, tem um que eu fiquei de fazer, né? Que também, nossa, esse eu fiquei muito triste porque eu nem cheguei na verdade eu fiz, mas aí bugou a ilha e eu tive que tirar, que foi o Wesley. O Wesley, eu ia fazer um palco ali. Wesley, finado Wesley. Eu ia fazer saudoso um palco. Wesley. Nossa, o Wesley é um dos que a gente sente muita falta. Eu ia fazer um palco pra ele. Cheguei a botar um palco que ele cantava muito em videokê. Botei ali onde é o MASP.
Só que eu tive que tirar, né? Então ele ficou deverasmente chateado com esse fato e eu expliquei pra ele que era bug, mas ele não acreditou, começou a falar umas coisas esquisitas e eu prefiro nem falar mais o resto, mas ele também não está mais aqui entre nós. Então é isso, gente. Bem trágico, né? Um 1º de janeiro aí, bem pesado pra vocês. Eu peço desculpas, porque eu queria mostrar a ilha pra vocês, mas assim é a vida, né? Mostra pra nós o final da ponte. Bom, a gente chegou até aqui. Nada mais justo do que eu contar a minha história pra vocês. Você tá vivo, né? O que você considera vivo? Um ser que consegue comer, já cagar e dormir. Bom, essa é uma estátua inacabada que eu tava fazendo, né, da minha pessoa quando eu ainda tinha minha forma humana. Eu fiz um backup mental através de nanocódigos e eu deixei aqui ativado caso eu viesse a falecer na vida real como meus amigos. E como isso aconteceu, foi o que sobrou, a minha consciência aqui presa no VR para sempre. Então isso aqui eu me lembro como eu era na minha forma humana, porque essa forma aqui 3D é muito ruim, não é muito fiel, entendeu? Eu pareço um personagem aqui. Entendi. Aqui era baseado na minha foto. Vou ir pra longe sem querer. Aqui era como eu era na forma humana. Eu peguei na época uma foto minha e me modelei, entendeu? Só que ficou umas falhas aqui nos olhos. E aí só me resta agora ficar aqui nesse mundinho. Eu tive que deixar um servidor totalmente online, né? Com esses mecanismos que eu consigo mexer a mão através dos controles do Quest. Entendeu? Eu até achei que vocês fossem desconfiar justamente pelo fato de que meus movimentos são um pouco robóticos. Esse é todo um grande mecanismo que permite isso. Vou de pá. Aí agora eu queria saber de vocês. Vocês pretendem ter um óculos VR algum dia? Ou vocês pretendem só jogar? Eu no momento não, velho. Eu tô pretendendo só comprar um PCzinho bruto mesmo pra jogar qualquer coisa. E você, Vitinho? No futuro próximo, talvez. Bom, a dica que eu te dou é que se for usar o VR, muito cuidado. Muito cuidado, porque é muito ruim ficar preso aqui assim, saca? Por isso que eu tento fazer o máximo de amizades aqui possível. Entendeu? Entendi. E Amigo, foi eu vou isso, lá, galera. tão chamando pra um monte de maluco aqui. Calma, eu estava... E aí, gostaram do meu storytelling? Eu gostei pra caralho. Pera aí. Muito foda, mano. Que viagem, né? Não, mas eu tô brincando, é lógico que essa parte que eu morri é sacanagem, né? Só essa parte, o resto lá dos meus amigos realmente é verdade. Então, valeu, prazer aí conhecer vocês. Valeu. Prazer, mano. Depois nós joga mais. Valeu, Vitinho. Show. A gente tá adicionado aí. Quando tiver online, eu chamo vocês. Falou? Beleza, pode deixar. Faz uma casa mais pra mim, não, mano. Pode deixar. Essa casa pra mim, mano, na moral. Pode deixar. Quer pegar de nós. Pode deixar. É nóis, mano.
Valeu, um abração, pessoal. Ô, falou, mano. Foi um prazerzão, Cap. Valeu, um grande abraço, gente. Tchau, tchau. Você é um dos caras mais fofinhos que eu conheci no planeta Terra. Obrigado. Tenha um ótimo ano. Muito obrigado, Falou, meus amigos. Valeu, gente. Valeu, Vitinho. Um abraço, cara.